Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, em é, a gente vai em uma concessionária e vai comprar um veículo, vai dar entrada em um veículo, né? E assim, mesmo não sabendo, né, não tendo a carteira de habilitação, vamos comprar um veículo no sentido do amortecimento, é, desse, desse sentido lógico de materializar um poder aquisitivo, né, de ter algo, né? Então, para internalizar essa figura de ter um veículo, a gente vai começar a arrecadar lógica para ter um veículo. E arrecadar a lógica, ela abre um universo dentro da gente para instalar essa afirmação de adquirir um veículo, né? De ser dono, de ter posse de um veículo, de casar com um veículo. Por quê? Por mais que pareça confuso, fazer confusões, é, existe todos esses níveis de energia que entram nas ondas entre os paralelos de vibrações de posses de bens materiais que um ser se liga por ser dono, por dar esse crédito. Bom, então nós vamos, antes de mais nada, vamos iniciar as nossas idas a essa concessionária, é, buscando aprender as peças, as composições, os envolvimentos que nos vão fazer um agente ativo de ter essa peça, essa joia, né? Então a gente vai, de certa forma, adquirir conhecimentos desse veículo, né? Dessa mecânica, dessas uniões de peças que formam um todo, e diz a veiculariza em nós uma protagonização de condução. Afinal, nós nos unimos com a atenção despedida para essa máquina e para as vias que ela derrama, né? Bom, então nós vamos começar as nossas compras de conhecimento e vamos unir todos esses conhecimentos, esses diálogos, para dar importância e aprender as técnicas de se importar e de gerir essa importância, descumprimentando cada resistência dessa ocupação, né? A gente não pode fazer de conta que as coisas são super poderosas e nunca desgastam. Olha para você no espelho e veja o quanto você se desgasta e quanto você trabalha para manter o que ainda tem de bom. Então no carro é a mesma coisa. O carro é um veículo, é uma coisa complexa, né? Por mais que a gente tenha configuração nos olhos para deixar toda essa complexidade para a autoridade
que age sobre isso, né, para os mecânicos, para os construtores, para os montadores, não é muito sentido, não é muito noção, não é muito bem de ter uma peça dessa sem saber o básico. Então, o que a gente vai fazer? A princípio, é comprar o básico que vai autorizar nós sermos donos, sermos eleitos a sermos donos, termos condições para comprar sem perder a qualidade de vida que a gente tem. A gente vai ter uma peça dessa e vai continuar com a qualidade de vida, porque é a partir da lógica, a partir da gerência, a partir desse desatrever a saber sobre a lógica que contém esse veículo sobre uma vida, a gente vai conseguir separar o joio do trigo, a gente vai conseguir separar a utilização da necessidade da pessoa. Então vamos lá, vamos dar um pulo nessa lógica e vamos comprar um veículo, né? Então vamos começar a comprar um veículo. Então, um veículo, né? Ele vai se unir a nós, não é mesmo? Vai fazer essa unir a nós, porque nós vamos arrecadar desse veículo funções. Ele vai nos auxiliar a fazer funções no dia a dia. Só que esse veículo, assim como nós, né, tem um tempo de vida, né? Tempo de vida. Só que imprevistos podem acontecer. E aí, dentro desse conjunto todo, né, que a gente pode montar a matriz de componentizações, vamos pôr que cada quadrado desse é uma peça, ó. É uma peça, uma peça, uma peça. Tudo isso aqui é uma peça do veículo. E para funcionar, elas todas precisam estar abertas. Elas precisam estar assim. E aí, um dado imprevisto faz com que uma peça se tampe. Por exemplo, essa daqui. Opa! Então, como é que você vai saber que se tampou, né? Uma vez que às vezes o veículo continua funcionando. Continua funcionando. Mas, opa, uma investigação mais profunda indicaria que essa peça estaria tampada. E com ela tampada, aumenta, começa a desgastar, começa a dilatar esses outros buracos. Como é que você vai saber? Você vai precisar de um sistema sensitivo, né? Você vai precisar de um olhar sensitivo. E aí que entra a sua autoridade de percepção, né? E você só consegue percepção quando você compara, né? Quando você compara o carro funcionando antes e o carro funcionando depois desse buraco fechado. Nesse sentido aqui, ó, né? Uma vez que todos os buracos precisariam de estar abertos, né? A tensão toda precisaria de estar aberta, voltada para esse exercício, essa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar, de certa forma, esse ideário de imaginação a partir dessas componentes, dessas comparações, para ir montando aos poucos essa engrenagem, esse complexo, para que ele não fique complexo e cada interseção dessa matriz que monta para nós um carro
consiga ser sensitiva e dialogada pelo atendimento de servir a você e as suas uniões, né? As funções que você vai dar para esse veículo, né? Bom, então vamos lá. A primeira peça desse veículo, né? Vamos pegar aqui, ó. O que é um veículo? Então tá vendo, ó, o sonho da chave, né? Da independência. Olha só, muitas pessoas elas não veem a hora de poder ser gerente de uma máquina, né? Estar no controle, né? Ter essa esse lado seguro, né? Uma vez que as pessoas que elas conduzem, por exemplo, vou dar um exemplo interessante para vocês, ó. O dono é aquele responsável, não é? Então o dono ele pode dividir a responsabilidade quando ele se liga a outros donos, por exemplo, ó. Ele divide a sua figura para um monte de pessoas, né? E aí a gente tem porcentagens aqui, ó, de dono. É o que a gente chama de chamamos de acionistas, né? Então a gente tem os grupos dos acionistas, que também são donos, se tornam donos. Mas o dono, ele sempre tem, ele sempre carrega essa figura na via pública. Então precisa para um público, o público ele precisa de um dono, de uma figura que intercede por todos nós, ó, por todos nós acionistas. Bom, ok. E aí o que acontece? O dono e os acionistas, né, vão pôr que isso aqui é a figura do carro, né? Isso aqui é o carro. Isso aqui é o carro. Isso aqui é o carro montado. E aí os acionistas, eles cuidam, né? Você separa os acionistas nessas mesas aqui, ó, nesses espaços, para manter as mesas abertas, claras, né? Para manter esses buracos tudo em harmonia. Isso aqui para nós, ó, um pouco que sobre esse carro montado, isso aqui representa a harmonia de um sistema, né? Um sistema de operação do carro. E aí o que acontece? Se era para estar assim e vai ficando assim, ó, os acionistas eles começam a ficar preocupados, né? E o ficar preocupado é trabalhar. Os acionistas começam a trabalhar o quê? Para eliminar essas tampas aqui, ó. Para eliminar esses problemas que vêm surgindo e vêm tapando a harmonia. Isso, trabalhar é comunicação. Né? E aí, por que precisa de ter harmonia? Porque a comunicação, ela exige harmonia. E o carro, ele só funciona a partir da harmonia. Ele só anda a partir da harmonia. Quando tudo isso aqui está funcionando, é que o carro consegue fazer suas notações. E olha só, todas as notações do veículo vão para o controlador, também chamado de motorista. Então, o motorista, ele é o cara das notações.
é o cara que conhece toda essa partitura aqui, ó. Então ele consegue saber quando essa tá tampado, que nota é, quando essa tá tampado, que nota é, quando essas duas estão tampadas, que notas são. Então isso é o motorista. Entende? É basicamente esse motorista ou esse dono. Só que o dono, sobre essas notações, ele pode entrar em um imprevisto, né? Porque esse dono, ele tem várias sabedorias, e é isso que a gente vai arrecadar. A gente vai arrecadar acionistas do saber em nós, ou seja, a gente vai criar em nós seres que saibam dessa intermediação, dessas peças, dessas figuras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em nós um personagem que sabe porque estudou e se importou com essas partes espetaculares, né? Então, olha só, esse é o personagem. Vamos pôr aqui, ó, chassi. Esse é o chassi. E aí a gente vai espetar o chassi em nós, ó. E agora sempre esse chassi vai dar para nós a notação de uma peça desse complexo. Né? Então esse chassi ele vai dar para nós uma notação desse complexo. E aí a gente vai colocar o chassi nesse eixo, nessa roda. Se acontecer alguma onda aqui que o chassi não gostar, ele vai assumir mais pressão em nós ou menos. Então vai fazer uma mudança de expressão. Como esse chassi é um personagem em nós e ele tem uma expressão, né? Ou seja, ele é um personagem, se ele mudar essa expressão, a gente vai saber. Ok? E aqui, ó. Aqui a gente tem os níveis de mudança de expressão, ó. A gente tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Isso aqui tudo vai representar a desmanchação desse chassi, né? Ou seja, da importância desse chassi. Ok? Então é basicamente isso que a gente vai orar agora, né? Ou seja, comprar por intermédio de ser isto, né? Ou comprar isto. Ser isto no sentido de veículo, né? Uma vez que eu entro no veículo e me comporto, me importo para esse veículo, eu me torno o veículo. Porque em mim abre essa matriz. Eu me uno à matriz do veículo. Então, se essa é a matriz da partitura do veículo, quando eu entro no veículo, olha o que acontece. Eu entro nessa matriz. Entende? Então, eu me torno ser isto. Eu venho a ser isto em um nível de profundidade, em um nível de cooperação ou controlação. Não sei, por exemplo, eu posso ser o motorista, eu posso ser o passageiro, entende? E aí, começamos então, ó. A primeira peça que a gente vai ver se chama chassi. O chassi é a estrutura básica de um veículo. É a estrutura
básica de um veículo. Ou seja, qualquer veículo, seja carro, avião, moto, ele vai ter um chassi. Até mesmo pessoas, seres humanos, têm chassi. Chassi é o osso, são os ossos de um corpo humano. Chassi é a estrutura, né? Que, ó, é a estrutura. Suporta o peso do carro, de um veículo. A sua função é suportar o peso de um carro. Opa, então aqui eu já tenho uma dica. Se o carro estiver com sobrepeso, olha só, se o carro estiver a primeira conquista que a gente tem aqui, ó, nesse jogo, ó, se o carro estiver com sobrepeso, o chassi vai apontar. Opa, olha a ponta do chassi aqui, ó. Ele vai mudar a marcha, ó. Ele pode assumir essa marcha aqui, que é a primeira. Opa, essa aqui é a segunda. E ele só vai entrando aqui avisando. Opa, sobrepeso. Ai, chassi, ai, chassi. E permite a transferência de potencial para as rodas. Olha, e outra informação. Ó. Permite transferência de potência para as rodas. Então, olha só. Se a gente tem um chassi aqui, ó. Temos um chassi, ó. Esse é o chassi. Essa é a estrutura. Esse é o osso do carro. E aí, nesse osso do carro, eu vou instalar uma roda aqui, uma roda aqui, uma roda aqui, uma roda aqui. Eu vou colocar todos os órgãos do carro aqui, ó. Eu vou colocar o banco aqui, o banco aqui, o banco aqui, o banco aqui, nessa grade aqui. Então eu vou colocar vou fazer estruturas aqui no chassi. Vou colocar mais um peso aqui, vou colocar um motor aqui. Vou deixar uma coisa aqui para... Então tá vendo? A gente tá montando um carro. Só que tá sobre o chassi, sobre o osso. Tá vendo o osso aqui? Se, olha só, a matemática entrando. Se o peso de cima for maior que o peso que o chassi suporta, o chassi suporta. E como que o chassi suporta? A partir das transferências, né? A gente tem as transferências a partir desse eixo aqui, ó. O peso ele vai se dividindo aqui em escala, né? Aqui, ó. Existe assim, ó. A gente tem a barra de peso que representa o chassi e a divisão de peso, ó. Por exemplo, se eu colocar mais peso aqui, ó, vai haver uma certa torção para cá. Então, ok, se o peso que o chassi suporta, né, for maior que o peso que o chassi suporta, o que vai acontecer? O chassi ele vai sofrer perda de desempenho. Por quê? Porque vai haver perda de desempenho. Desempenho do carro. Porque o chassi ele não vai para o chão. Por quê? Por causa que ele é amortecido pela roda, né? Então, olha um detalhe, né? As rodas. Agora a gente começa a ligar as coisas. As rodas. Barra com pneus
calibrados, o manual do veículo ele vai mostrar que vai suportar determinado peso, né? Então, olha só, isso aqui, ó, vai amortecendo a pressão, ó. Tem o carro aqui e vai amortecendo a pressão. Se tiver sobrepeso, olha o que vai acontecer. O carro ele vai afundar aqui, ó. E aí a roda ela vai rodar com com mais atrito. Vai haver mais atrito no chão. Ou seja, vai ser difícil para rodar, porque existe um peso muito grande aqui em cima, ó, uma força-peso muito grande, exigindo muito do motor. Por exemplo, se o carro ele anda com 200 quilos tranquilo, 200 quilogramas aqui tranquilo, ó, ele vai subir um morro, por exemplo, uma rampa. Se ele tiver que subir uma rampa assim, ó, ele vai conseguir subir em terceira marcha. Agora, se ele tiver com 300 quilos, ele já não vai subir com a mesma velocidade. Se ele tiver com 400 quilogramas, né, sobre o chassi, sobre esse amortecedor de pneu, ele vai precisar de ir para a segunda marcha, uma marcha mais forte. Então, a gente tem essa matemática por aí. E existe o que acontece? O chassi ele vai perdendo sua resistência com o passar dos anos, porque o chassi, ó, espera aí, deixa eu ver. O chassi é como se fosse o osso do carro, né? A gente tem esse esqueleto aqui, ó, né? Vamos pôr isso aqui. E aí a gente tem os intemperismos, né? Ou seja, os estresses que o chassi vai sofrer. Por exemplo, os pesos e as variações. A gente tem o calor, a chuva, óleo, né? Então tem uma série de coisas que pode comprometer a estrutura, o chassi, né? Então tá aí mais um conhecimento. O chassi é composto por vários componentes mecânicos e o tipo de chassi utilizado varia de acordo com o veículo. Lembrando que essa estrutura de chassi, né, essa questão de chassi que a gente está falando de veículo, vale para qualquer estrutura dinâmica, qualquer veículo, por exemplo, barco tem os chassi, pode se chamar pode ter outro nome, mas também tem, né, sua estrutura. Sua finalidade e design. Então aqui, ó, o chassi é composto por vários componentes mecânicos que são acoplados ao chassi, e o tipo de chassi utilizado varia de acordo com o veículo, né? A gente tem o tipo de chassi, por exemplo, o chassi ele precisa ser bem pensado, porque dependendo do tipo de carro, ele vai precisar de uma estrutura maior, de alguns detalhes aqui, ó, para poder fazer as instalações, né? Então, o tipo de chassi vai variar. Varia, né? Sua finalidade e design. Por exemplo, a maioria dos carros de passeio moderno tem um chassi monocoque. Então, a maioria dos carros de passeio, a maioria tem os chassi, qual que é o nome? Monocoque. Não sei se é monocoque mesmo.
que integra a carroceria e a estrutura do chassi. Monocoque. Integra a carroceria e a estrutura do chassi. Vamos dar uma olhada, né? Monocoque. Chassi monocoque. Aqui, ó, chassi. Chassi monocoque é um tipo de estrutura de um veículo que integra carroceria e chassi em uma única unidade. A palavra monocoque vem do grego mono, único, e do francês coque, concha. É utilizado na maioria dos carros de passeio modernos. Ele é construído com uma combinação de materiais com fibra de carbono e alumínio e é projetado para ser forte e leve. Então aqui, ó, fibras de carbono e alumínio, carbono muito resistente, projetado para ser forte e leve. Tem algumas vantagens, como reduzir o peso do veículo, torna mais dinâmico, reduz os custos, distribui melhor os fluxos de carga, oferece maior rigidez por unidade de massa e tornar o compartimento do piloto mais espaçoso. No entanto, o chassi monocoque também tem algumas desvantagens, como ser muito caro, ser muito complexo de construir para uma escala reduzida de produção. Caso alguma região do monobloco seja comprometida, é necessário trocar a estrutura inteira. Isso aqui que ferra, né? É essa questão de... Tá vendo, ó? Você tem, ó, o monocoque aí, ó. Você tem o esqueleto junto com a carroceria. A carroceria é todo essas paredes de lata, né? Se você amassar essa parede, você vai ter que trocar tudo, né? Olha só. Olha o monocoque. Tá vendo? Então, por mais que tenha as suas vantagens, também tem os seus estresses, né? Vou pegar aqui, ó, chassi. Tá, achar um monocoque. É, apareceu animal. Uhum. Aqui talvez a gente ache algo. Aqui, ó, seria mais ou menos isso. Vamos continuar. Sua finalidade é o monocoque, que integra a carroceria e estrutura do chassi. Então a gente acabou de ver o que é o monocoque, chassi monocoque. O monocoque. O que é monocoque? É um... aqui, ó. Tá aqui, escrito aqui. Único concha, né? Mono vem de único e aqui vem de concha. Monocoque. Que vai ser basicamente isso. O chassi aqui e a lata aqui, né?
Por exemplo, uma lata aqui assim. Esse aqui é basicamente o monocoque. Digamos assim, né? Vamos supor. Continuando. Já os caminhões têm um chassi separado da carroceria, né? Caminhões possuem chassi separado da carroceria. Então vamos pôr aqui, ó. Carro de passeio. Caminhão é carro de trabalho, né? Tem chassi separado da carroceria. Com vigas e traves robustas para suportar cargas pesadas. Com vigas e traves robustas. Robustas para suportar cargas pesadas. Você vê assim aqueles caminhões enormes, como que eles conseguem ter movimento, ter dinâmica e ainda carregar todo aquele peso e ser pesado, né? Então a gente tem basicamente o chassi, né, operando ali entre as rodas, entre todos os balanços de rodas e tal. O chassi também é conhecido como número de identificação do veículo. Aqui a gente tem outro conhecimento do chassi. O chassi também é conhecido como número de identificação do veículo. Número de do veículo. VIN de Vehicle Identification Number. O VIN é um código alfanumérico de 17 caracteres. Código alfanumérico de 17 caracteres. Que identifica o veículo e contém informações importantes como o modelo, o ano de fabricação e o local de produção. Modelo, ano e local de fabricação. Isso aqui são informações importantes para que caracterizam o veículo, né? Sobre a sua montadora, né? O Vehicle Identification Number é fundamental para identificar o veículo, prevenir o roubo e a clonagem, registrar a propriedade do veículo, rastrear o veículo, né? Então, a partir do chassi a gente conhece o dono, sabe quem que é o dono, consegue rastrear o veículo, notificar o proprietário sobre recalls e campanhas de serviço, verificar o histórico do veículo, emitir documentação relacionados ao veículo e calcular prêmios de seguro. Então existe toda essa universo por trás desse grupo de números que identifica o chassi.
O Vehicle Identification Number pode ser encontrado em vários locais do veículo, como no certificado de registro e licenciamento do veículo, na CRLV, na apólice de seguro ou nos documentos de financiamento, no painel de instrumentos, na porta do motorista, no motor e no próprio chassi. Então, às vezes, as pessoas são abordadas para ver o chassi dos veículos, né? Então, é basicamente isso. Esse é o chassi, né? Aqui é um exemplo de um chassi. Essa estrutura aqui, ó, esses ossos feitos de metal. O ser humano ele é muito otimista com carros, com veículos, porque eles de certa forma são animações, são animais, onde o ser humano consegue brigar com toda a natureza, né? Com toda a expressão. Porque são feitos de metais, ok? Então eles podem aprender muito sobre relacionamento com a prática do controle dessas representações, né? De forma animada, todo veículo ele se torna uma representação, uma entidade para o seu ser, porque o ser, a partir do momento que ele começa a utilizar e se relacionar com esse veículo, ele se transporta para o personagem dessa dinâmica que ele constrói e investe. E aí o que acontece? Com o passar dos tempos, aquela matriz ela começa a ser preenchida e ficando cada vez mais segura, mais sensitiva frente a esse veículo, mais cuidadosa. E isso é interessante. Isso é o hormônio, é o cheiro da rosa em amadurecida, né? Em amadurecimento. Armadurecida, né? Bom, esse é o primeiro vídeo. Agora a gente consegue comprar um chassi, né? Comprar a ideia lógica do chassi, saber do chassi, entender sobre o peso do chassi, sobre o chassi, entender que existem técnicas de construir um chassi que consegue trazer umas certas adequações, por exemplo, o chassi para carros esportes, que tem todas aquelas questões sobre as dinâmicas e pesos, e entender que cada veículo tem a necessidade de um chassi diferente, né? Então isso tudo para nós nos ajuda a dominar um pedaço dessa lógica, dessa matriz que é um veículo, uma vez que, de novo, um veículo ele se torna uma armação que assume uma posição de atenção grande no dono e nos sobredonos, que são os acionistas, né? Então é uma coisa muito interessante para nós começar a investir nossas atenções, né? Bom, e no próximo vídeo a gente continua essa compra, a gente continua caminhando para essa concessionária e adquirindo todo esse universo ao nosso favor, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!